Olá, o meu nome é Josilene. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Análise comportamental materna e desfecho fetal em animais com resistência ou propensão à obesidade. Bom, então como a gente já sabe, a obesidade materna é um fator de risco bem documentado para complicações obstétricas. Muitas vezes essas complicações têm efeitos prejudiciais na formação fetal e, consequentemente, um aumento no risco de doenças crônicas na prole e também na vida adulta. Apesar disso, um ponto que ainda não foi bem elucidado é se o consumo de dieta high-fat sem que ocorra o ganho de peso vai ter o mesmo resultado adverso que é encontrado nos casos de obesidade. A literatura ela já demonstrou que o consumo de dieta hiperlipídica promove um elevado ganho de peso, porém isso não ocorre em todos os animais. Então, é importante a gente analisar tanto as mães obesas que consomem dieta hiperlipídica, quanto aquelas que possuem a ingestão de uma dieta hiperlipídica, mas que não apresentam elevado ganho de peso. E também é importante a gente entender se existe uma diferença entre esses grupos e analisar qual o desfecho fetal de cada um deles. Bom, então, para realizar essa análise, nós utilizamos camundongos suíços. Eles chegavam no nosso biotério com 4 semanas de idade e a gente esperava mais 4 semanas, que é o período de adaptação. Após esse período, realizamos a introdução da dieta hiperlipídica e eles continuavam nessa dieta por pelo menos mais 4 semanas, que é o tempo suficiente para que um animal já consegue desenvolver a obesidade. Ao final desse período, eles eram subdivididos, em 2 grupos. Dentro dos animais que consumiram dieta hiperlipídica, a gente realizava a média do ganho de peso. Os animais que tinham peso acima da média eram classificados como propensos ao desenvolvimento da obesidade, e os animais que tinham ganho de peso abaixo da média eram classificados como resistentes ao desenvolvimento da obesidade. Então, a partir desse momento, a gente já tinha 3 grupos. Esses animais, então, eles eram colocados para acasalar e depois de 19 dias era realizada a eutanásia para a coleta dos tecidos. Tanto ao final do período pré-gestacional, quanto no final do período gestacional, foi realizado algumas análises, como, por exemplo, a análise comportamental desses animais. Então, aqui, mostrando alguns resultados iniciais, a gente viu que no início do experimento, os animais não tinham uma diferença no peso. Já no final do período pré-gestacional, os animais propensos tinham um ganho de peso, o maior ganho de peso, seguido pelos animais resistentes e, por último, os animais controles. Esse ganho de peso, ele não foi diferente no período gestacional, então, em relação ao período gestacional, está mais ligado ao número de fetos do que realmente a ingestão de uma dieta hiperlipídica. E no final do período gestacional, o propenso ele ainda apresentava um maior ganho de peso em relação ao controle, justamente pela grande diferença que ocorreu do ganho de peso em relação ao período pré-gestacional. Então, o elevado ganho de peso pré-gestacional do propenso fez com que, ao final do período, ele ainda tivesse o peso mais elevado do que o controle, mesmo tendo um ganho de peso similar durante a gestação. Além disso, quando a gente analisou as gorduras desses animais, em relação à gordura retroperitoneal, o propenso e o resistente apresentaram níveis mais elevados quando comparado ao controle, e em relação à gordura gonadal, o propenso ele foi maior do que o controle e o resistente ele ficou intermediário entre esses 2 grupos. Então, aqui eu trouxe algumas análises comportamentais que foram realizadas através do teste Open Field. E nesse teste é possível identificar alguns parâmetros de ansiedade. Os resultados mostram, então, que os animais não apresentaram nenhuma diferença nos parâmetros analisados.
A movimentação central, a movimentação periférica, o número de vezes que o animal parou para se coçar, número de vezes em que ele ficou apoiado apenas pelas duas patas traseiras, todos esses parâmetros foram iguais quando analisados separadamente. Porém, quando analisamos esses dados associados ao ganho de peso desses animais, é importante a gente destacar que os animais propensos e os animais resistentes possuem respostas diferentes. O número de movimentação periférica, que é um parâmetro mais relacionado à ansiedade, ele apresentou associação com ganho de peso pré-gestacional apenas nos animais propensos, como mostrado no gráfico E. Já quando analisamos os animais resistentes, essa associação ocorre com ganho de peso gestacional, como está mostrado no gráfico I e no gráfico L. Por fim, nós analisamos o desfecho fetal desses animais e novamente encontramos diferentes respostas entre os grupos resistentes e propensos à obesidade. O peso fetal ele foi menor no grupo obeso, que recebeu dieta hiperlipídica, e ele não se alterou no grupo que foi resistente à obesidade, como está mostrado aqui no gráfico A. Além disso, a relação feto-placentária também respondeu da mesma forma. O grupo propenso ele apresentou uma menor eficiência placentária em relação aos outros grupos. Isso quer dizer que a placenta do grupo obeso ela não era diferente, porém, essas mesmas placentas foram responsáveis por gerar fetos menores. Por isso, a eficiência placentária no grupo propenso ela está menor em relação aos outros grupos. Com isso, é possível concluir que o período do ganho de peso e a resistência ou a propensão à obesidade foram determinantes para comportamentos distintos nos animais durante a prenhez. Aqui algumas referências que eu utilizei, então gostaria de agradecer a CAPES pelo financiamento, ao laboratório, a LabDime e a FCA Unicamp. Muito obrigada.